Em nosso estudo de hoje, a lição 53 do Livro da Esperança, Bênção Maior. Mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Capítulo 17, texto 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras? Escopro, burilas com ele a matéria densamente concentrada a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, pode tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação daqueles que te escutam. Santuário, fazes dele o tempo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir ou formar o jardim da família em que situas o filho do coração. Teu corpo, tua bênção maior, a quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existe ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento do planeta. Inteligência que no seio da Terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo paternal. Para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés transitoriamente aprisionados ao chão do mundo, duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena em que a luz do pensamento chameja, vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida, a majestade dos céus. Texto lindo do Emmanuel, né? E que é uma grande dificuldade nossa, uma grande dificuldade nossa. Ontem, por exemplo, eu estava no meu ambiente de trabalho quando uma amiga de trabalho ela falou para mim assim: Robson, você deve saber me dar aí uma explicação aí sobre isso. Né? Eu fui dormir e estou muito mais cansado. Eu acho que o meu espírito... Aí eu falei, peraí, posso te corrigir logo no início? Você é o espírito, não existe meu espírito. Pode existir o meu corpo. A hora que eu começar a olhar para esse corpo aqui, como se eu olhasse, por exemplo, para um cavalo que eu preciso dominar, né? Eu até fico um pouco incomodado quando às vezes comparam a gente com um cavalo em algumas religiões, né? Fala cavalo. Cavalo é um animal que tem uma força muito grande, desconhece a força que tem e por isso se deixa dominar pela inteligência do homem. Né? Agora, nós somos homens inteligentes, a gente vai se deixar dominar por uma outra inteligência, mas enfim. Vamos começar a tratar o nosso corpo assim. Ó. Esse corpo aqui, ele é como se fosse o animal que eu preciso domar. E quando vai fazer a comparação animal com matéria, ela fica perfeita. Porque é caminho de mão dupla. Tudo que eu faço para o meu corpo traz reflexo para o espírito. Eu estando com o meu corpo bom, eu consigo exercitar o espírito, eu consigo cumprir a missão pela qual eu nasci aqui na Terra. Agora, o contrário também, se eu não cuido também do espírito, o corpo também vai ter os seus reflexos. Então o que acontece? Ele vem aqui chamar a atenção para a gente, que a gente muitas vezes a gente culpa o nosso corpo por um determinado vício. Seria a mesma coisa que culpar o carro pelo problema do motorista. É bem interessante a comparação, né? Essas
imagens que o Emmanuel cria para a gente, porque na verdade é o contrário. Tudo que está acontecendo com o corpo aqui, sou eu, espírita, que estou deixando acontecer, ou que não estou conseguindo ainda exercer o controle necessário. Então o que acontece? Eu começo a me alimentar de mais vontade do espírito, vicio esse corpo, né, numa alimentação que não é a mais adequada. Ele começa, através dessa aparelhagem maravilhosa e complexa, que está ligando o sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, ele começa a me exigir também, de certa forma, os alimentos de maneira indisciplinada, porque eu que comecei e o corpo acabou se acostumando com aquilo. Vai desenvolvendo as camadas adiposas, vai desenvolvendo essa parte de gordura, daqui a pouco começa a ter aí os excessos aí de colesterol, de triglicerídeo, de ácido úrico, de glicose, que vão trazendo as complicações todas para esse corpo que, conforme essas limitações vão chegando, elas começam a limitar o espírito. Eu que começo a ficar com um aparelho que não é tão bom, assim como uma pessoa que toca um instrumento musical e que aquele instrumento começa a desafinar, ou então começa a se quebrar, aos poucos deteriorar aos poucos, e você começa a não poder mais utilizar uma determinada nota, um determinado momento ali na música que você está executando, né? Então o que acontece? Esse corpo aqui ele tem uma importância muito grande para a gente enquanto a gente estiver aqui na Terra. Eu me lembro até que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, você vai encontrar um momento em que tem um texto que fala assim, né? A pessoa que vê arruinada a sua saúde pelo resto da vida não terá desculpa, porque poderia ter encontrado na prece um meio de resistir a essas tentações aí dos excessos de todos os gêneros, da gula, dessas alimentações que a gente tem, né? A gente sabe que a alimentação ela não é só pela boca, a gente se alimenta também, né, de vapores, de várias outras. Se alimenta de boa música, de boa amizade, são as várias alimentações que a gente tem aqui para o espírito, né? Mas eu estou vendo o meu corpo agora limitado até o final da vida, e mais ainda, a gente sabe que aqui, esse corpo aqui, ele tem prazo de validade, ele tem uma coisa que o espírito não tem, que é uma coisa chamada princípio vital, essa energia animalizada que a gente tem, né? E esse princípio vital ele tem prazo de validade. Então, conforme ele vai passando com o tempo, a gente vai ficando com menos e quando ele se esvai, a gente desencarna, sai do corpo. Agora, se eu começo a tratar mal o meu corpo, eu vou trazendo limitações para ele, mas esse princípio vital vai me manter preso nele até o ponto em que a minha missão deve ser cumprida. Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu nasci para viver 80 anos de idade e com menos de 50 eu já comprometi a minha saúde, eu estou me condenando para ter uma vida precária nos próximos 30 anos. Então, Emmanuel tem alguns momentos em que ele se dedica a falar isso. Há quantos anos, quantos milênios a gente está se dedicando a estudar o nosso corpo, todas as suas possibilidades, maneiras aí da gente se alimentar melhor, maneiras da gente também evitar, principalmente, que a gente sabe disso hoje, né, que a nossa cólera venha trazer tantos problemas para a nossa saúde, porque o homem que é colérico, ele está o tempo todo lidando com hipertensão arterial, com hipertireoidismo, com uma série de problemas, né, cardíacos também, e principalmente estomacais também. A pessoa, quando é muito explosiva, ela logo nessa parte estomacal, que também ela... Quer dizer, na verdade é o espírito que, com o comportamento dele, está provocando esses problemas no corpo, aí vai ao médico, o médico identifica, passa um determinado remédio, dentro da nossa medicina, aí, da evolução da nossa medicina, e você toma um remédio, mas continua ainda com alguns comportamentos maltratando o nosso corpo. Então o nosso corpo ele deve ser, sim, um objeto de atenção. A gente sabe que existe aqueles dois sistemas, né? O sistema que cuida só do corpo e outro igual os ascetas que cuidava só do espírito, entre aspas, em detrimento do corpo. Tem que ser o caminho do equilíbrio, a gente precisa cuidar de ambos, mas principalmente pensar assim, o corpo é o meu instrumento enquanto eu estiver encarnado, enquanto eu estiver nesse mundo de relação material. E por isso ele é o vaso sagrado, como dizia Paulo de Tarso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.